O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, na minha casa é casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres das leis, os motivais o povo e procurava então mandar matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo ficava fascinado quando ouviam Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estimado povo de Deus, as leituras que a igreja preparou para nós nessa 33ª semana do tempo comum e última semana deste ano litúrgico que nós estamos vivenciando, porque domingo próximo celebraremos Cristo Rei. Veja, a igreja é tão rica na sua pedagogia que se nós não observamos 33 semanas ligada à idade de Cristo. A riqueza que Deus prepara para nós é fecunda. E a palavra do livro do Apocalipse de São João nos diz que São João teve uma experiência. E esta experiência que a gente imagina aqui na linguagem figurada que o livro do Apocalipse nos apresenta, é justamente o diálogo dele com o Evangelho e com o ressuscitado. Jesus é aquele que vem trazer para ele a comida. O livro aqui não é um livro apenas no sentido material, mas é o livro do Evangelho. É a prática da vivência cristã de São João. E é por isso que ele diz que vai descer como um sabor amargo. Aparentemente é mel no início, mas depois se torna amargo, ou seja, o fardo de carregar diariamente a cruz, de ser testemunha de nosso Senhor, de anunciar a boa nova entre aquele povo corrompido, entre aquele povo que aparentemente não quer a presença de Deus, porque rejeita Deus na sua história, se torna amarga ao estômago. Nem sempre nós, enquanto cristãos, estamos dispostos a mergulhar nesse mistério ou neste mel, que é o amor de Deus revelado a cada um de nós. E aqui, profetizar significa dar testemunho daquilo que nosso Senhor nos ensinou. E nós vimos isso no Evangelho de São Lucas, quando ele diz, narrando, que Jesus está no templo e observa aqueles que de fato vende e torna-se, podemos dizer, ladrões no templo, porque roubam a essência daquilo que é realmente a palavra de nosso Senhor e apenas tornam um comércio. Aqui eu quero trazer para o nosso cotidiano, talvez nós podemos pensar também nos nossos dias atuais, que nós podemos tornar os nossos templos, as nossas igrejas, as nossas comunidades
como este covil de ladrões. Mas muito mais do que este ato de vender, né, com o dinheiro ou com uma troca, aqui eu quero falar que quando nós não nos convertemos de verdade, nós também podemos estar fazendo uma venda, uma troca, tornando o templo enquanto eu, pessoa, igreja de nosso Senhor, depois o espaço, o local, quando eu vou fazendo as minhas vontades na comunidade e não vou fazendo a vontade de Deus, eu também estou roubando a presença de nosso Senhor, que deveria ocupar o lugar de destaque ou primordial na minha vida. E aí nós corremos o risco de fazer da casa do Pai uma casa de vendilhões do templo. Quando eu vendo a minha própria imagem, quando eu vendo o meu egoísmo, quando eu vendo a minha falta de caridade, quando eu vendo a minha essência como não cristão, mas quanto a minha vontade na existência. E aí, aos poucos, eu vou me tornando um vendilhão do templo. Preciso beber da boca do mel. Aquele que de fato, quem é? Jesus. Aquele que veio mostrar o amor do Pai, que veio revelar a sua graça, que veio entregar o livro da vida. E o livro da vida, amado povo de Deus, é a sua palavra, que contém o sabor, que contém a essência de salvação. E eu preciso então fazer o processo de digestão, de mastigá-la. E numa linguagem para que a gente entenda é colocar ela no meu coração, em lugar de destaque. Claro que os dissabores amargos da cruz vai nos pesar. Os sabores amargos que eu devo então digerir vai às vezes me entristecer, mas quando eu estou rico sobre a assistência do Espírito Santo, quando eu estou com o ouvido atento para a voz que me fala ao coração, ou seja, para a palavra de Deus, para a voz do próprio Deus, então eu consigo tornar o meu templo casa de oração e não de vendilhões do templo. Será que a minha casa, de fato, no entanto, tem feito uma experiência com o Senhor? O Senhor tem ocupado o lugar onde Ele deve ocupar? Ou eu tenho me vendido por tão pouco? Pelas minhas próprias paixões, pelos meus sentimentos, pelas minhas vontades e os meus caprichos? Ou eu tenho, de fato, deixado Deus ser o Senhor da minha história? E aí, amado povo de Deus, não vai ter espaço para os antros de covil de ladrões. Como o inimigo de Deus que nos rouba a esperança, que nos tira do caminho. Como as nossas vontades, que não fazendo a vontade de Deus, fere o evangelho. E aí nós podemos então, como esses mestres das leis, no tempo de Jesus, como esses sumos sacerdotes, podemos nos vender ao longo da história, se não de fato estivermos com os olhos fixos no Senhor. O Senhor que nos convida a mastigar a sua palavra, a se embebecê-la dela e então oferecer o mel dela, que é o céu, que é a vitória, que é a nossa convivência depois na igreja celeste. Que nosso Senhor possa nos ajudar, que a sua palavra penetre em nosso coração, que ela nos dê a força necessária para obtermos a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.